Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção. Povo alegre, povo que adora ao Senhor. Como é bom ver essa alegria contagiando os nossos corações. Pastor Rodrigo não está conosco hoje. Ele está dando um treinamento para líderes e pastores na Parada Inglesa. Mas domingo que vem ele estará conosco. Amém? Que bênção ver algumas pessoas aqui conosco. Temos um visitante aqui, o irmão Júlio, que mora lá em Cipó. E ele está nos visitando. Levanta a mão, irmão. Glória a Deus. Amém. Bastante famílias, pessoas voltando. Como é bom, né, irmãos? Estarmos nessa comunhão, estarmos buscando ao Senhor. E podemos ver que Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem cuidado das famílias. Deus tem nos sustentado, Ele continua sustentando todos os dias, né? Como é bom ver as famílias reunidas, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar alguns avisos. Você que não fez ainda a inscrição do curso Dica, te aconselho a fazer o quanto antes. Será uma bênção para as nossas vidas. E por quê? O material não é confeccionado por nós aqui. É pelo pastor Eduardo Arata, que vai estar ministrando esse curso. Então, com base na inscrição, ele vai estar fazendo o material, tá bom? Então não deixe para a última hora. Faça a inscrição. Creio que vai ser um período maravilhoso aqui, de ministração nos nossos corações e contribuirá muito para as nossas vidas. Amém? Em abril, nós iniciaremos 21 dias de jejum e oração, com o propósito de darmos início às casas de paz. E vá se preparando, seja um agente de paz, abra o seu lar para que esteja ali uma extensão da igreja, que ali ocorra uma casa de paz, porque o nosso foco é almas, o nosso foco é alcançar vidas. Quem tem esse desejo no seu coração? Então, meus irmãos, vamos começar a orar, vamos começar a jejuar, esteja disponível para que a sua casa, ela seja uma extensão do reino de Deus. E eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Sem mais delongas, vamos para a palavra. Eu quero ler com vocês, dando sequência na série de mensagem Em Busca de um Destino. O tema hoje é Deus toma a iniciativa. Filipenses 2, versículo 13. Nos diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Pai, nós te louvamos por esta manhã maravilhosa, te louvamos pela tua graça e misericórdia constante sobre as nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos mantenha focados a cada dia para que nós possamos viver em busca de fazer a Tua boa e perfeita vontade. Fala conosco nesta manhã para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas em todo o tempo. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia inteira mostra que Deus toma a iniciativa. Quando Ele vem ao encontro de uma pessoa, Ele revela a si mesmo e também os seus propósitos. Ele revela algo que Ele deseja realizar em cada indivíduo. Para quê? Para que nós não venhamos ficar perdidos, perplexos, sem direção, mas termos com clareza aquilo que Ele mais deseja fazer em nossas vidas. A revelação é sempre um convite para que a pessoa, ela venha ajustar a sua vida a Deus. Então, quando Ele se aproxima de nós, Ele deseja fazer algo extraordinário. Ele deseja fazer algo maravilhoso. É um convite para que nós venhamos ter o nosso coração alinhado, ajustado, de fazer algo assim que venha nos surpreender.
E nós percebemos através da palavra que nenhuma das pessoas que se aproximaram, tiveram um encontro com Deus, após esse encontro, de maneira nenhuma, ficaram da mesma forma. Porque o encontro com Deus, ele é extraordinário. O encontro com Deus é algo transformador. É algo que faz nós vivermos totalmente apaixonados pelo seu reino e em buscar a cada dia fazer a sua vontade. Só que essas pessoas que tiveram um encontro com Deus precisaram fazer ajustes importantes na sua vida para andar em obediência a Ele. Este é o convite. Nós estamos partindo para uma situação onde deixaremos de viver as nossas vontades e vamos se submeter às vontades do próprio Deus. E precisa fazer ajustes. Precisamos olhar para dentro de nós. O que geralmente acontece quando vemos a atuação de Deus. Deus fazendo algo sobre as nossas vidas. Deus nos convidando para fazer algo que venha transformar, venha mudar o nosso viver. Muitas das vezes o que acontece? Centramos a nossa vida imediatamente em nós mesmos. E não em Deus. De alguma forma devemos reorientar a nossa vida para Deus. Precisamos aprender a ver as coisas da perspectiva de Deus, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer realizar. Devemos permitir que Ele nos revele os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, gerando isso de tal forma nos nossos corações, que nós possamos se colocar diante dEle. Só assim, então poderemos ter uma perspectiva adequada da vida, colocando Deus no foco. A atuação de Deus, irmãos, é um convite para juntarmos a Ele, para se colocarmos diante dEle, para trilharmos os seus perfeitos caminhos. E nesse período, exige de nós atenção quanto aos fatores que nos ajudarão a permanecer vivendo em busca dos seus propósitos. Como eu bem disse, estamos sendo ajustados para um grande propósito. Deus está ajustando a minha vida, a sua vida, para um grande propósito. Permita-se ser ajustado, pois Deus, Ele deseja fazer algo extraordinário através da sua vida. Porque aquilo que Deus faz em nós é algo admirável, é algo transformador, é algo que todos irão olhar e ver a grandeza de Deus realizada na minha vida e na sua vida. Por isso que é necessário permitirmos sermos ajustados por Deus, para que todos possam olhar e desejar: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, porque Ele faz coisas maravilhosas, Ele transforma, Ele muda. E a primeira verdade que eu quero vos comunicar é reconhecer a soberania de Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer, tanto efetuar, segundo a sua boa vontade. É Ele que faz todas as coisas. Deus é o Senhor soberano. E diante dEle devemos manter as nossas vidas centradas. Ele é soberano. Porque é Ele quem estabelece o ritmo da nossa jornada. É Ele quem está cuidando de tudo, é Ele quem está cuidando de todas as coisas. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, até mesmo o desejo de fazer as coisas que lhe agradam, surge a iniciativa dEle em minha vida e em sua vida. A iniciativa é dEle. Lembrando que todas as coisas nascem antes no coração de Deus e não no nosso. Vem de Deus, tudo o que temos, tudo o que somos, vem do Senhor.
Reconhecer a soberania de Deus é entender com clareza que Ele é quem está operando em nós e em todas as coisas. Ele que está cuidando de tudo. Agora uma pergunta: se Deus opera em nós, é um sinal que Ele faz todo o trabalho. Por que não ficamos pacientemente quietos a esperar que Ele exerça o seu poder e realize em nós o que Ele deseja? É importante, portanto, entender que a declaração do apóstolo Paulo aqui não significa que nós não devemos fazer nada, que nós não devemos se esforçar para nada e esperar pacientemente. Mas significa que Ele está operando dentro de nós, para ver se é, portanto, válida o fato de Deus trabalhar em nós. Deve ser considerada a razão pela qual não devemos fazer nada, nenhum esforço, não se dispor, não se colocar. A palavra traduzida como orking, energon, é do verbo que significa trabalhar, ser ativa, para produzir efeito. E é a partir da qual derivamos a palavra energético. O significado é que Deus produz um certo efeito em nós e exerce tal influência sobre nós, a ponto de levar um certo resultado em nossas mentes. Uma ação totalmente divina, uma ação do Espírito Santo, sendo que não é Deus que faz por nós, Ele nos leva a querer a fazer através da sua influência poderosa. Entendemos, irmão? Uma vida totalmente no Espírito, uma vida totalmente voltada para Deus, é Deus operando em nós em todo o tempo, exercendo uma influência tal que nós somos totalmente tomados pela sua presença, somos totalmente envolvidos pela sua presença e nós realizamos aquilo que Ele deseja. Não é a nossa iniciativa em querer fazer algo para Deus, mas é Deus que está operando em mim e em você, o seu Espírito operando em nós, para que nós possamos realizar a sua boa e perfeita vontade. E viver no Espírito é viver de pura convicção e clareza, para obedecer às suas ordenanças. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas o Espírito Santo, que exerce a maior influência sobre as nossas vidas, nos leva a viver obedientes à sua vontade. Nos leva a viver de uma forma diferente. Não conseguimos realizar nada nessa terra se não houver a influência do Espírito Santo de Deus sobre nós. Tudo muda quando nós vivemos uma vida no Espírito. Tudo muda quando a nossa vida está centrada nele. Tudo muda. A nossa perspectiva não está na terra, não está em nós, está totalmente no Senhor que criou os céus e a terra. Entendemos que Ele é soberano, entendemos que é Ele quem dá o tom, é Ele quem dá o ritmo, é Ele quem coordena todas as coisas, é Ele quem coloca todas as coisas no seu devido lugar. Qual o desejo de Deus? Qual a vontade de Deus? Que oramos pelos necessitados, pelos oprimidos, pelos enfermos, que expulsamos demônios, que atendemos os pobres e necessitados, e amamos os nossos inimigos. E tudo isso, muitas das vezes, irmãos, é o que nós menos queremos fazer. Sabe por quê? Nós queremos fazer aquilo que nos apraz, aquilo que nos agrada, aquilo que não dá trabalho, aquilo que não mexe com o nosso ego, aquilo que não mexe na nossa ferida. Mas entenda, a igreja primitiva fazia tudo isso. Sabe por quê? Eles ficaram em Jerusalém para que do alto fosse revestido de poder. E a influência do Espírito Santo foi quem os levou a realizar todas essas obras com excelência.
O Espírito Santo operou de tal maneira, e Ele continua operando hoje. Mas olha, que nós possamos abrir os nossos corações para receber essa influência do Espírito Santo e vivermos uma vida no Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito é bloquear as nossas vontades, os nossos desejos e viver conforme a vontade daquele que nos chamou. Gálatas 5,16. Quando entendemos que Ele é quem opera tanto o querer quanto o efetuar, eu me disponho a obedecer a sua voz com total alegria, porque eu sinto segurança, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus está atuando, está operando. Eu não tenho medo, eu me lanço, porque eu sei para onde Ele está me levando. Eu me coloco com disposição e alegria, anulando todos os meus desejos carnais, todas as minhas vontades. E Paulo diz ainda em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Entenda, irmãos, não vivo mais eu. Quer dizer, se eu declaro que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não somos nós que tomamos mais as iniciativas. É Deus. Eu estou nas mãos de Deus. É Ele quem está operando, é Ele quem está fazendo. O apóstolo Paulo está comunicando que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós permitirmos que o Cristo, Ele viva dentro de nós. Quando eu declaro isso, o que eu estou dizendo? Que todas as minhas ações serão como a do Cristo. Quer dizer, a partir de agora, eu tenho um cuidado, eu tenho um zelo, porque essa vida que eu vivo, não é mais eu, mas eu refletindo a imagem de Cristo, a glória de Cristo, a presença de Cristo. Eu tenho cuidado em tudo que eu for fazer, não com peso, mas com temor, em agradar aquele que nos chamou. Quer dizer, eu me dispus a aceitar o ajuste que Deus está fazendo na minha vida. Porque, afinal de contas, eu quero agradar a Ele somente neste momento. Quando eu amo a Deus de todo o meu coração, eu aceito Ele ajustar todas as áreas da minha vida, buscando conhecer a sua boa e perfeita vontade. Porque eu quero um relacionamento sólido, não imparcial. Eu quero viver de forma que lhe agrade em todo o tempo. Sabe, um relacionamento de pai para com filho, onde você recebe todas as instruções e você quer colocar em prática para não desobedecer o seu pai. Honrar. A mesma coisa, o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento a qual deixamos de pensar em nós mesmos e passamos a obedecer a sua voz, a sua palavra. Paulo está dizendo aqui que ele está abrindo mão dos seus desejos, das suas vontades, dos seus direitos, que muitas das vezes achamos que temos direitos, de todos os desejos e prazeres que tínhamos, todos esses desejos que tínhamos nessa terra, nessa vida, eles são totalmente anulados, cancelados, porque agora Cristo está vivendo em mim, agora Cristo está reinando em mim. Agora as iniciativas não é mais minhas, é do Senhor, totalmente dEle. E sabe que o que é bom nisso, irmãos? Quando a iniciativa parte de Deus, porque a maldição das expectativas são todas destruídas. Sabe por quê? Porque nós colocamos todas as nossas expectativas em Deus e lançamos as expectativas falsas, que são egocêntricas e que nos afasta do centro da vontade de Deus. Anulamos. Colocamos todas as expectativas em Deus. Eu não me preocupo mais com o que eu tenho a conquistar. Eu me preocupo unicamente em receber aquilo que vem do coração de Deus. Que vem de Deus. Aquilo que é eterno, aquilo que é permanente, aquilo que não gera crise, aquilo que não gera dificuldade, aquilo que não gera afastamento da presença de Deus. É aquilo que eu quero. Que venha de Deus, que venha do Senhor.
E tudo que vem do Senhor nos mantém focado, nos mantém forte, para podermos continuar a cada dia glorificando, exaltando e bendizendo o seu santo nome. Irmãos, é Deus tomando a iniciativa para que venhamos cumprir a sua vontade. Após o convite, Deus espera a nossa resposta para ajustar as nossas vidas e nos tornar disponível para Ele. Quando Deus faz o convite, Ele toma essa iniciativa, o que acontece? Nós começamos a olhar para dentro de nós e ver as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos pecados. E estamos até mesmo acostumados com algumas coisas que nós não queremos mexer. Então, muitas das vezes, acontece aí o quê? Uma resistência. Para não se juntarmos a Ele. Deus está nos fazendo um convite para ajustar as nossas vidas diante dEle e nos tornar disponível para Ele. E encontraremos nele fatores que nos ajudarão a conhecer as suas vontades. É nele. Segundo, buscar a direção de Deus com sinceridade. Salmo 119, 17 a 20, nos diz assim: Sê generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Descenda os meus olhos, para que eu contemple as tuas maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está minha alma por desejar insensamente os teus juízos. Uma busca sincera. Buscar a direção de Deus significa, do início de tudo, deixar o coração num estado que não tenha qualquer desejo próprio em relação a determinados assuntos. 90% dos nossos problemas estão aqui. E 90% das dificuldades desaparecem quando nossos corações estão preparados para fazer a vontade de Deus. Quando a nossa preocupação está em somente colocar diante de Deus. Perceba que as nossas preocupações com o dia a dia, o que iremos fazer para termos uma vida bem sucedida, bem resolvida sobre esta terra, nós encontraremos em diversas dificuldades e problemas. Mas quando a gente toma a direção de Deus, que é colocar as nossas vidas nas mãos dEle, todas essas dificuldades, elas desaparecem. Isso se concretiza através de uma busca sincera, de alinhar o coração, de se colocar diante dEle. O salmista aqui, ele reconhece as suas fragilidades e anseio, que lhe conduz a erros constantes, a tomar decisões precipitadas, a ser ansioso, preocupado. Mas aqui, ele clama ao Senhor pela sua bondade para continuar vivo e obedecendo a sua palavra. Ele percebe que ele precisa de Deus, que ele necessita de Deus. Ele está expressando aqui que não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Que as Escrituras, que as suas atitudes não condiz com as Escrituras, com a palavra. Sabe, irmãos, como é importante nós pararmos, analisarmos se até aqui nós temos vivido de fato conforme a vontade de Deus. Se as iniciativas que nós temos tomado quanto à nossa vida têm de alguma forma prejudicado o nosso relacionamento com Deus. E é importante parar e andar através da palavra e observar que não estamos vivendo conforme a sua palavra. Que não estamos vivendo conforme a sua justiça. Que não estamos vivendo conforme a sua vontade. E no versículo 17 ele diz ainda:
Ele está aqui mencionando que há um desejo imenso de conhecer plenamente a sua vontade. Todos nós somos passivos de erros. Mas o que é mais importante é nós entendermos que precisamos mudar a rota. Precisamos mudar a forma que nós estamos vivendo. Precisamos entender que o nosso modo de vida não está condizendo com que a palavra de Deus, ela nos orienta. E Ele está aqui buscando o quê? Conhecer a sua plena vontade. Então errando, Ele está, falhando, Ele está. Mas há esse desejo constante no coração dele, de conhecer de fato a vontade de Deus. Irmãos, não somos perfeitos, mas que nós possamos perseverar a cada dia em buscar conhecer a perfeita vontade de Deus. É perseverar, ninguém é perfeito, mas olha, persevere, tenha momentos com Deus, tenha uma vida diante de Deus, para que a sua vontade venha se cumprir. Ele está demonstrando aqui uma busca sincera, reconhecendo os seus erros, e o desejo dele é alinhar o coração em Deus. Ele clama dizendo: abra os meus olhos para que eu possa ver as maravilhosas verdades da tua lei. Abra os meus olhos para que eu possa enxergar a tua grandeza, para que eu possa enxergar a tua glória, para que eu possa viver conforme a tua vontade. Irmãos, somente o pleno conhecimento da palavra pode mudar o caminho errado que muitas das vezes estamos trilhando. Fazendo enxergar o que? As maravilhas. Irmãos, quando nós temos um contato profundo com a palavra, ela nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ela muda e reorienta a nossa jornada. Somente a palavra pode mudar todas as coisas. Ele está dizendo: eu sou peregrino nessa terra. Irmãos, a nossa vida, ela é curta, muito curta. E viver longe da vontade de Deus é algo muito inútil. Por isso aqui o salmista está buscando: eu não quero viver de forma inútil, eu quero conhecer a tua verdade. Eu quero conhecer a tua verdade para viver no centro da tua vontade. É cansativo vivermos em constantes erros. Então ele expressa aqui, o desejo dele é viver de forma agradável. Buscar a direção de Deus com sinceridade demonstra o quanto nós amamos o nosso Deus e o quanto nós somos apaixonados por Ele. Erros nós teremos constantemente, mas a sede pela presença de Deus nos leva a vivermos apaixonados pela Sua palavra a cada dia. E afasta de nós a desonestidade do nosso coração, que tenta nos impedir diariamente que vivemos conforme a sua vontade. O maior anseio do salmista era conhecer a vontade de Deus. Qual tem sido a sua maior vontade nos últimos dias? Qual tem sido o seu maior desejo nos últimos dias? Que possamos não permitir que as aflições e frustrações do dia a dia venham nos impedir de buscarmos a vontade do nosso Deus. Que possamos perseverar entendendo para que fomos chamados e cumprir a sua vontade. Terceira verdade: esperar pacientemente por uma palavra de Deus. Êxodo 33, 12 a 15. Êxodo 33, 3, eu estarei lendo primeiro, diz assim: vão para uma terra que mana leite e mel. Eu, porém, não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Êxodo 33, 12 a 15. Moisés disse ao Senhor: eis-me aqui para conduzir este povo. Mas não disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso.
Então disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Esperar pacientemente por uma palavra de Deus. Quem aqui é paciente? Longânimo. Espera Deus falar até o último. Espera a resposta de Deus. Espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, descansado em Deus. Quem é assim? Quem tem essa virtude aí passa para nós. É o que deve ser feito. Esperar pacientemente é não tomar iniciativas precipitadas e fora dos propósitos. Não é tomar atitudes tipo assim, ó, se aquela bolsa, aquele sapato estiver de tal preço, é um sinal que Deus que eu tenho que comprar. Olha, se aquele carro estiver na agência ainda, é um sinal que Deus guardou para mim. Eu irei comprar. Já era. Está entendendo? Esperar pacientemente é algo difícil para o ser humano. Ter paciência em determinadas circunstâncias da vida. A falta de paciência demonstra um coração ansioso, acelerado e sem confiança em Deus. Perceba que Deus está tomando a iniciativa de libertar o povo de Israel da servidão do Egito. E ali inicia-se um relacionamento com pessoas que buscava relacionar-se com Deus pelas suas necessidades diversas que eles tinham. A mentalidade de servo, de escravo, é uma mentalidade de troca de favores. E eles buscavam cumprir a lei e cobrava a Deus o retorno imediato. Eles cobravam o retorno imediato, porque eu estou cumprindo, eu estou fazendo, eu estou executando, então eu quero. Quando isso não acontecia da maneira que eles imaginavam, eles se rebelavam contra Deus. Eles buscavam Deus, tudo em Deus, menos saber a vontade dele para a vida deles. E saber o porquê que eles estavam trilhando 40 anos no deserto. Está entendendo? É um relacionamento pautado em troca de favores, por aquilo que Deus tem a me oferecer, por eu ter uma vida boa, né? Eu apresentando o meu plano para Deus, para que Deus execute da maneira que eu quero, que tudo aconteça da minha maneira, do meu jeito. Se Ele é Deus, Ele é soberano, Ele nos tirou de lá, Ele vai prosperar todos os nossos caminhos. Irmãos, enquanto não buscarmos entender a vontade de Deus, que é Ele quem toma as iniciativas, viveremos tomando atitudes precipitadas e centradas em nós mesmos. E seremos frustrados em todos os tempos, em nossos caminhos. E sempre vai existir um sinal de interrogação na nossa mente. Por que isso não dá certo? Por que fulano não se converte? Por que a minha vida não caminha? Por que a minha vida não anda de forma melhor? Por que nada dá certo? Sempre vai existir esse sinal de interrogação. Sabe por quê? Nós estamos buscando tudo, menos a vontade de Deus. Nós estamos sempre tomando iniciativa para vivermos bem. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel, caminhando 40 anos, murmurando, questionando, perguntando. Sabe, quando nós não buscamos entender a vontade de Deus, entender que Ele é quem toma a iniciativa, irmãos, nós ficamos paralisados. Ficamos igual galinha, olhando para o chão e fazendo círculos. E não conseguimos olhar para o alto e enxergar o Deus Todo-Poderoso. Que é Ele quem coordena, que é Ele quem faz todas as coisas. Quantas coisas que ficam paralisadas em nossas vidas, porque nós se prendemos
Achamos que tudo tem que acontecer da maneira que eu imaginei. Aí você conversa um ano com a pessoa, está do mesmo jeito. Mais um ano, está do mesmo jeito. Mais um ano, está do mesmo jeito. 40 anos, da mesma forma. Sabe por quê, irmãos? Temos que entender, será que nós estamos centrados em Deus ou estamos centrados em nós? Será que é as nossas vontades que está prevalecendo ou é a vontade do Senhor que prevalece? Essas perguntas. Nós temos que quebrar essa dureza de coração e entender que Ele é Senhor e nós somos servos. É Ele que é o oleiro e nós somos o vaso. É Ele quem molda. É Ele quem trabalha. É Ele quem cria os processos. E o processo ali era o deserto, Deus trabalhando. Enquanto eles não entenderam, eles não chegaram ao seu objetivo. Não chegaram ao destino, que era a terra que emana leite e mel. E perceba-se, de 12 tribos, só entraram 2, Josué e Caleb. E por que o resto ficou para trás? Por que o resto não prevaleceu? Por que o resto não recebeu? O restante das pessoas não receberam a promessa que Deus fez para eles. Por quê? Porque a vontade prevaleceu. A vontade deles prevaleceram. Deus não nos chamou para deixar pelo caminho, para ficarmos pelo caminho. Ele nos faz o convite nessa manhã, para ajustar as nossas vidas em todos os sentidos, em todas as áreas, para que nós venhamos expressar dia após dia a glória de Deus, a presença de Deus. Moisés poderia simplesmente seguir. A impaciência, irmãos, ela nos impede de ouvirmos a Deus com clareza, não nos permite sermos analíticos quanto às circunstâncias que estamos vivenciando, mas nos leva a sermos presunçosos, julgando os fatos, sem termos conhecimento pleno das causas. Isso ocorre nos nossos relacionamentos familiares e com pessoas do nosso convívio social, trazendo uma grande desordem, impedindo aquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Mas olha, em meio a toda essa circunstância, Moisés reconhece que ele está lidando com um povo difícil, mas demonstra aqui uma forte liderança, quando ele ouve Deus dizendo que não irei no meio de vós. Moisés poderia se rebelar e seguir a caminho da terra prometida, mas ele reconhece a sua fragilidade, diante de uma grande responsabilidade de conduzir aquele povo até a terra prometida. Irmãos, não podemos levar a nossa vida através do achismo. Não podemos viver através do achismo. Nós temos que buscar plena convicção de Deus. Deus toma a iniciativa para salvar os nossos familiares. Deus toma a iniciativa para ajustar as nossas vidas. Deus toma a iniciativa de fazer inúmeras coisas ao nosso redor. E quer fazer grandes coisas através de nós. Mas Ele nos convida a se ajuntar a Ele nessa missão. Não se precipite. É o início de um processo que requer paciência e sabedoria para que se concretize a sua obra. Paciência, sabedoria para que tudo se torne concreto. Caminhos que nos mantêm focados nessa missão e não tomarmos iniciativas. Primeiro, buscar a vontade do Espírito de Deus através da sua palavra. Salmo 119, 105 nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Buscar a vontade de Deus através da sua palavra. Tudo que você for fazer, tudo que você imaginar, tudo que você está pretendendo realizar, se oriente através da palavra. Busque a palavra, vive a palavra. Segundo, levar em conta as circunstâncias providenciais. Estas geralmente indicam, de maneira direta, a vontade de Deus em conexão
com a palavra e o seu espírito. Não é no achismo. Terceiro, peça a Deus em oração para revelar a você corretamente a sua vontade. Orar, perseverar, buscar, esperar. Assim, pela oração a Deus, pelo estudo da palavra, a meditação da palavra, a busca constante na palavra e pela reflexão, chegaremos a um deliberado julgamento de acordo com a melhor missão, com o melhor de minha capacidade e sabedoria. E se minha mente fica em paz, e assim permanece depois de 2 ou 3 outros pedidos, então prossigo neste caminho. Então, meu irmão, meditando na palavra, buscando em oração, meditando constantemente, são os caminhos que Deus nos dará para podermos ter a certeza para onde nós estamos caminhando. Não viva no achismo, mas viva na direção de Deus. Não tome iniciativas que vai te fazer se distanciar dos propósitos de Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Aguarda nele. Os caminhos são dele, os planos são dele, os projetos são deles. E nós iremos somente desfrutar da sua presença quando nós deixarmos que ele ajuste todas as coisas em nós.